Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos ler o 16 em diante. Mas Romanos 1 primeiro. Vamos fazer essa leitura. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Louvado seja Deus. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Agora no capítulo 1 mesmo, só que no versículo 16 em diante. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Podemos acertar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é o servo de Jesus Cristo. Esta palavra servo, ela significava naquela época a mesma coisa de escravo, só para você estar familiarizado com essa terminologia de servo. Servo era uma pessoa que trabalhava na casa de alguém, ou na lavoura de alguém, ou fazendo qualquer tipo de trabalho sem remuneração. A pessoa que servia naquela época, nesse contexto que foi escrito aqui essa palavra, ele não tinha direito a nada, era como um escravo. Ele não tinha salário, ele não tinha uma casa própria, ele não tinha um bem próprio, ele vivia dessa maneira. Então, o apóstolo Paulo, ele se coloca nesta posição de servo de Jesus Cristo. Também em Gálatas capítulo 1, versículo 10, ele está dizendo aqui, por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você vê pela segunda vez aqui, estou mostrando a você que ele se coloca na posição de servo. Agora, Filipenses 1:1 também, quando ele inicia esta carta, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Então, mais uma vez, o apóstolo, quando ele começa a sua carta, ele se chama de servo de Jesus Cristo. É o mesmo que dizer escravo de Jesus Cristo. E não para por aí. Ele vai, agora aqui na última leitura, Tito 1:1. Eu vou ler aqui para vocês, só para nós encerrarmos esta participação aqui. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em nenhum momento o apóstolo Paulo, ele se colocou acima daquilo que ele era. Embora a Bíblia diga que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres extraordinários, ainda assim este homem tão usado por Deus, ele se colocava como um escravo de Cristo, como um servo de Cristo, como alguém que faria tudo por Cristo, que faria tudo para Cristo, que o serviria com a sua vida, que o serviria com tudo aquilo que ele tem. Irmãos, esta questão do servir a Deus
precisa ser resgatado em cada um de nós. Nós temos que entender que cada um de nós que estamos aqui hoje, nós somos servos de Cristo, nós somos escravos de Cristo, nós servimos a Deus. Nós não estamos aqui servindo a um pastor, nós não estamos aqui servindo a uma placa de denominação religiosa. Você está aqui hoje, mas você está no serviço de Jesus Cristo. Você está junto de Jesus Cristo. Esta questão do servir, esta questão do estar pronto, do querer fazer alguma coisa para Ele, estar servindo a Ele naquilo que Ele necessitar, esta chama precisa se acender nos nossos corações. E nós precisamos ter esse entendimento de que quando temos um Senhor, nós devemos ser submissos ao nosso Senhor, nós devemos ser obedientes ao nosso Senhor, nós devemos seguir as suas instruções, nós devemos seguir as suas orientações. Você tem todo o direito de não querer, você tem todo o direito de virar as costas para Deus, você tem todo o direito de abandonar Deus se você quiser abandonar, porque Deus não te obriga. Jesus Cristo disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um querer, é uma coisa voluntária. Se você quiser se tornar um servo de Jesus, tem que partir de você. Eu não posso chegar e te recrutar, eu não posso chegar e te chamar por mim mesmo como pastor. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus, Ele toque no seu coração e Ele te dê uma nova direção na sua vida, uma nova direção para você. E é isso que nesta noite eu creio que Deus quer fazer conosco. Deus está nos chamando para o serviço, Deus está nos chamando para a sua obra, Deus está nos chamando para testemunharmos daquilo que Ele tem feito em nós, daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. O apóstolo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em nenhum momento, e você veja que Deus, Ele mudou o nome de Paulo. Paulo não se chamava Paulo, mas ele se chamava Saulo. E agora, quando ele vai escrever as suas cartas, ele diz Paulo, porque agora ele não se chama com o nome do seu nascimento, o nome que seu pai e sua mãe deram para ele. Ele não se chamou pelo que ele nasceu, porque a Bíblia diz que quando nós estamos com Ele, nós nascemos de novo. Então, aquela velha criatura, aquela velha pessoa, já não existia mais naquele momento, porque Ele mesmo disse que Ele não vivia mais, mas em Cristo é que vivia através da vida dele. E quando Ele diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, Ele estava dizendo que agora, como Paulo, como nova pessoa, como nova criatura, ele assumiu quem ele era em Deus. Em Deus ele é Paulo. Para os homens ele é Saulo, mas em Deus ele é Paulo. Em Deus ele é uma nova criatura. Em Deus ele nasceu de novo. Em Deus ele nasceu da água do Espírito. Esse mesmo apóstolo diz que nós fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, e quando nós levantamos das águas do batismo, nós ressuscitamos com Cristo e nos tornamos uma nova pessoa. Ele não podia servir a Deus como Saulo, porque como Saulo ele era perseguidor de Jesus, como Saulo ele era perseguidor do Cristo, mas como Paulo não, como nova criatura ele assumiu que ele era do Evangelho. Ele assumiu que ele era da palavra de Deus. Ele assumiu que não havia outra coisa a fazer da sua vida que não fosse servir a Ele, que não fosse dedicar a sua vida a Cristo, que não fosse dedicar a sua vida a Deus. Mas isso foi uma decisão que ele tomou. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos deixar os velhos hábitos, nós precisamos deixar as velhas vontades, nós precisamos deixar todas aquelas coisas mundanas, todas aquelas coisas que nós tínhamos antes da entrega a Cristo, e nós precisamos
precisamos viver em novidade de vida. Nós precisamos viver uma nova vida em Deus. Nós precisamos viver uma nova vida diante do Senhor. E quem vive uma nova vida com o Senhor, ele não tem vergonha de quem ele é em Deus. Só tem vergonha do Evangelho. Só tem vergonha de Deus. Só tem vergonha das coisas que fazemos em Deus aquela pessoa que ainda não o conheceu. Porque se você o conhece, você o abraça e ele te abraça. Existe uma sincronia, existe algo que transcende o entendimento, ou até mesmo qualquer explicação que eu possa dar para vocês como ser humano. O que eu estou falando aqui é de poder de Deus. O que eu estou falando aqui é do Evangelho que muda a pessoa, e muda o nome da pessoa, e muda a direção da vida da pessoa. Ele diz: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Se você acreditar, ele muda a sua vida. Se você acreditar, ele muda a direção, ele muda os seus propósitos, ele te coloca num universo totalmente diferente daquele que você vivia anteriormente. Ele te coloca dentro de algo que você passa a ver beleza que você não via, você passa a ter entendimento de coisas que você não tinha, você passa a entender as coisas de Deus de uma maneira que você nunca pensou que você entenderia, porque descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, e tudo que acontecer na sua vida vai ser pelo Espírito Santo de Deus. É uma nova direção, é uma nova proposta de vida, é o poder de Deus. Isso, meus irmãos, é além da dimensão da terra. Isso é além da compreensão, é além do que enxergamos, é além do que alguém nos disse, é muito além. É algo que acontece em Deus, é algo que acontece no íntimo do nosso ser, é algo que acontece dentro da nossa alma, é algo que cala, é algo que ele é firmado, ele é escrito, ele é colocado, porque a Bíblia diz que haveria um tempo onde as pessoas não teriam a lei de Deus escrita em tábuas, mas teria a lei de Deus escrita no coração. Glória a Deus. Não com tinta, não com pincel, não com lápis, não com caneta, mas com o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo vem e escreve Deus no seu coração, escreve as coisas de Deus dentro de você. Você não precisa olhar para fora para ter um exemplo. O exemplo mora dentro de você, que é Deus. Quando você vai por um caminho, ele diz para você: esse não é o teu caminho, e você volta sem precisar de eu pegar na tua mão. Ele mesmo segura na tua mão e te conduz por outro caminho. Irmãos, o caminho da espiritualidade é o caminho que você precisa seguir. O caminho das coisas de Deus é o caminho que você precisa trilhar. E você não precisa de mim para trilhar esse caminho. Você precisa de Deus. Você precisa se encontrar com Deus. Você precisa se encontrar com o Senhor. Você precisa abrir o seu coração para as coisas que são espirituais. Você precisa deixar Deus agir na sua vida, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Esse é o mundo, irmãos, fora do mundo atual. Isso é o mundo fora da realidade da TV. Esse é o mundo fora da realidade da internet. Esse é o mundo fora da realidade dos seus relacionamentos, tanto com amigos quanto com parentes. Isso é um mundo que não cabe aqui na terra. É como nós cantamos: venha o céu na terra. Aleluia. O céu desce na terra. Glória. O céu desce sobre a sua vida. As coisas espirituais vêm sobre você. Aleluia. Alguma coisa começa a se movimentar dentro de você. Você não se sente mais sozinho. Você não se sente mais sozinha. Você não se sente mais com aquele vazio no coração. Aquilo está preenchido, porque é uma presença tão forte, é uma presença tão gostosa, que a tua vida ela ganha uma nova direção. Mas isso se dá, meus irmãos, num campo invisível. Isso não se dá no campo da visibilidade.
dó, para falar a verdade para vocês, de tantas pessoas, meus irmãos, que buscam as coisas de Deus na materialidade, buscam as coisas de Deus nesse pão que está sobre a mesa, ou nesse suco que está sobre a mesa. Isso daqui, irmão, é muito mais além do que o pão, é muito mais além do que o suco. O corpo, ele acontece dentro de você. Quando você vira um com ele, como ele disse, assim como eu e o Pai somos um, que nós possamos ser um com eles. Foi isso que Jesus orou. Você se torna um corpo só. Preste atenção numa coisa: quando você na sua casa se alimenta e você coloca o seu prato, tudo que você come naquele prato, ele entra dentro de você e ele passa a fazer parte de você. Ele passa a ser de você. Aquilo entra e o processamento que existe dentro do nosso corpo, ele transforma aquilo em caloria, em energia, em força, e passa e o sangue leva essa energia para todo o nosso corpo. Então tudo que você se alimenta passa a ser parte de você. Aquilo entra em você e vira você. Tudo que você comeu até hoje te deu condições de crescer, de estar como você está agora na minha frente, de se desenvolver, desde quando você era bebê até este momento agora. Então, na forma espiritual é assim: quanto mais você se alimenta de Deus, mais Deus faz parte de você. Aí você se alimenta das coisas de Deus, ele vai fortalecer o seu espírito. Ele vai fortalecer o espírito. Ele vai entrando em você, ele vai abençoando você, ele vai te dando uma direção, ele vai te dando uma força poderosa, ele vai te dando algo que ninguém pode te dar, ele vai preenchendo você de uma maneira que ninguém pode preencher, porque Deus, ele desce sobre você, ele faz a obra em você. Por isso que Paulo não tinha vergonha. Ele não tinha vergonha porque é um poder muito grande. Mas fora de nós, irmãos, fora de nós, o apóstolo Paulo diz aqui tudo o que acontece. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quem não consegue ter essa espiritualidade que eu falei, Deus deixou a natureza para eles verem que Deus criou a natureza, e eles podem perceber que a natureza é de Deus, e eles podem ver Deus na natureza. Quem não quer, porque ninguém vai ter desculpa. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Deus, eu não sabia que o Senhor existia. É só você olhar para as estrelas que você encontra Deus. É só você olhar para os rios, é só você olhar para o mar, é só você olhar pelo fato de tudo que nós temos. Deus está manifestado, como diz a palavra aqui. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles se afastaram de Deus. Eu gostaria que não fosse o seu caso. Fica perto de Deus, irmão. Fica perto de Deus, irmão. Você que está me ouvindo aqui nesta noite, fica perto de Deus. Não se afaste de Deus com sabedorias humanas. Não se afaste de Deus como aquelas pessoas que dizem que já sabem tudo. Já sei, eu já estou por dentro. Não faça isso. Se aproxime mais dele, chegue mais perto dele. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração e à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Eles se afastaram tanto de Deus, eles se afastaram tanto da orientação de Deus, que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
Quantas pessoas não reconhecem Deus, só reconhecem a criação de Deus. Eles admitem a existência dos animais, mas não admitem a existência de Deus. Eles admitem a existência do sol, mas não admitem a existência do Criador do sol. E quantas pessoas têm se afastado? E quantas pessoas têm se distanciado? E quantas pessoas têm estado longe de Deus? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram com sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Essa é a humanidade, afastada de Deus, distante de Deus, que mudou a verdade de Deus em mentira, que acreditou mais na criatura do que o Criador, que se inflamou, homem com homem, mulher com mulher, para cometer torpezas, como diz a palavra, para cometer pecados, para cometer coisas que não eram do agrado de Deus, porque eles não reconhecem Deus, eles não reconhecem o Criador, eles não reconhecem o Senhor. Mas eu quero que nesta noite aqui sejam encontradas pessoas que reconhecem e que não têm vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus na vida daquele que crê. Na sua vida, Ele é o poder de Deus, se você crê. Na minha vida, Ele é o poder de Deus, o Evangelho. E a Bíblia diz aqui: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldades, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. São pessoas que se distanciaram de Deus. Eles conhecem a justiça de Deus, eles conhecem aquilo que é certo, eles conhecem aquilo que é errado, mas eles não estão praticando aquilo que agrada a Deus, porque eles não se humilham, eles não reconhecem que Deus é Deus, eles não conseguem se colocar diante de Deus. Mas a minha oração nesta noite é que venha o céu na terra, é que os princípios que norteiam a nossa vida sejam princípios bíblicos, sejam princípios espirituais, sejam princípios de Deus. Que cada um de nós possamos ser o inverso desta humanidade, possamos ser o inverso dessas pessoas, que cada um de nós possamos ser servos de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo, que cada um de nós possamos viver como nova criatura na presença de Deus, que você possa ser um novo homem na presença de Deus, que você possa ser uma nova mulher na presença de Deus, que você possa viver para agradar a Deus, que você possa honrar o Criador e não a criatura, que você possa honrar o Deus do céu e não as pessoas da terra. Eu gostaria muito que você estivesse no grupo daqueles que honram a Deus. Eu gostaria muito que você estivesse no grupo daquelas pessoas que se entregam a Deus, daquelas pessoas que cultuam a Deus, que cultivam a Deus, que vivem para Deus, que se consagram para Deus. Eu gostaria muito que você estivesse no grupo dessas pessoas. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar agora. Louvado seja Deus. Se você puder, por favor, coloque as duas mãos na altura do teu coração e oremos. Pai Todo-Poderoso, aqui estão, Senhor, homens, mulheres, jovens, adolescentes, juniores, crianças, pessoas, ó Pai querido, que estão, Senhor, diante da tua presença. Elas não estão aqui, Senhor, diante da minha presença, não. Elas estão diante da tua presença. E nós queremos te pedir agora, Pai, que o Senhor possa contemplar esses corações, que o
Senhor possa contemplar estas vidas, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, ser aquelas pessoas que andam de cabeça erguida no Teu Evangelho, que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, servos do Senhor, dizendo que não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus na vida daquele que crê. Eu creio que o Evangelho é o Teu poder, eu creio que os Teus ensinamentos, Senhor, esta obra magnífica operada na nossa alma, no nosso interior, ela há de permanecer, ela há de continuar, ela há de prosperar, e o Senhor há de contemplar a vida de todas as pessoas. Senhor, é no poderoso nome de Jesus agora,